Preciso de um acompanhante para uma festa. Vem comigo? Disse a CEO ao zelador que limpava o corredor às 2 horas da madrugada. O que parecia um convite inocente se tornaria a decisão mais perigosa da vida dela. 2 da madrugada. O 23º andar do edifício comercial na Avenida Paulista estava mergulhado em silêncio, apenas interrompido pelo som ritmado do rodo de Diego Almeida, deslizando pelo piso de mármore. Seus movimentos eram precisos, quase mecânicos, resultado de 3 anos fazendo a mesma coisa, no mesmo horário, todos os dias. Diego parou por um momento, limpou o suor da testa com as costas da mão e olhou pela janela panorâmica. Lá embaixo, a cidade que nunca dorme piscava com milhões de luzes, cada uma representando uma vida, um sonho, uma história. Há 5 anos, ele mesmo fazia parte daquele mundo iluminado. Professor titular de Engenharia Civil na Universidade Nacional de Colômbia, respeitado, com uma carreira promissora pela frente. Tudo mudou numa noite. Uma noite em que ousou criticar publicamente as irregularidades na construção de uma ponte que desabaria 6 meses depois, matando 17 pessoas. Uma noite em que descobriu que a verdade pode ser mais perigosa que qualquer mentira. Doutor Almeida, o senhor não entende como as coisas funcionam aqui, havia dito o reitor, com aquele sorriso frio que ele jamais esqueceria. Algumas verdades são inconvenientes para certas pessoas importantes. Diego balançou a cabeça, tentando afastar as lembranças. De nada adiantava reviver o passado. Aqui no Brasil, ele era apenas Diego, o zelador noturno. Ninguém precisava saber que já havia projetado edifícios, que falava 4 idiomas, que tinha doutorado em 2 universidades europeias. O som de saltos altos ecoando pelo corredor o tirou dos pensamentos. Diego franziu a testa. Aquela hora, o prédio deveria estar completamente vazio. Apenas ele e o segurança da portaria permaneciam no local durante a madrugada. Os passos se aproximavam, firmes e decididos. Diego continuou limpando, fingindo não notar. Pelos últimos 3 anos, havia aprendido a se tornar invisível. Era mais fácil assim. "Com licença!" Uma voz feminina o chamou. Diego ergueu os olhos e sentiu como se estivesse em um sonho. Diante dele estava a mulher mais elegante que já havia visto. Loira, cabelos presos em um coque sofisticado, vestindo um vestido vermelho que evidenciava sua figura esbelta. Mas não era apenas a beleza que o impressionava. Era a intensidade do olhar dela, uma mistura de determinação e vulnerabilidade que ele reconhecia bem. "Boa noite, senhora." Diego respondeu em português impecável, mas com o leve sotaque que nunca conseguira disfarçar completamente. "Você é o zelador noturno?" ela perguntou, estudando-o com curiosidade. "Sim, senhora." "Diego Almeida. Em que posso ajudá-la?" Renata Souza o observou por alguns segundos. Havia algo diferente naquele homem. A postura ereta, a forma educada de falar, o olhar inteligente que contrastava com o uniforme simples que vestia. Aos 35 anos, ela havia aprendido a ler pessoas rapidamente, uma habilidade essencial no mundo dos negócios. "Sou Renata Souza, CEO da Souza Tecnologia. Meu escritório fica no 25º andar." Diego assentiu respeitosamente. Claro que conhecia a empresa. Era impossível trabalhar naquele prédio e não saber quem era Renata Souza. Nos últimos 2 anos havia observado de longe a ascensão meteórica da jovem empresária. Sua empresa havia se tornado uma das maiores do setor de tecnologia educacional do país. "O que a traz aqui tão tarde, senhora?" "Souza?" Renata hesitou. Não estava acostumada a dividir seus problemas com estranhos, muito menos com funcionários. Mas havia algo no tom de voz de Diego, uma sinceridade que a fez baixar a guarda. "Insônia", ela admitiu com um sorriso cansado. "Quando não consigo dormir, venho trabalhar. É melhor que ficar em casa remoendo problemas." "Problemas grandes?" Diego perguntou, surpreendendo-se com a própria ousadia. Renata o olhou novamente, desta vez com mais atenção. Definitivamente havia algo diferente naquele zelador. A pergunta havia sido feita com genuína preocupação, não por mera curiosidade. "Digamos que estou enfrentando o maior desafio da minha carreira", ela respondeu. "E você? O que um homem como você faz limpando prédios de madrugada?" A pergunta pegou Diego desprevenido.
Ninguém nunca havia demonstrado interesse em sua história. Para todos, ele era apenas parte da mobília, alguém que aparecia quando necessário e desaparecia quando o trabalho estava feito. Um homem como eu? Ele repetiu. Não tente me enganar, Renata disse cruzando os braços. Seu português é perfeito demais para alguém que chegou recentemente ao país. Sua postura é de quem está acostumado a comandar, não a ser comandado. E seus olhos são de alguém que já viu o mundo. Diego sentiu um frio na espinha. Aquela mulher era mais observadora do que imaginara. Digamos que a vida nem sempre nos leva para onde planejamos ir, ele respondeu diplomaticamente. Renata sorriu, o primeiro sorriso genuíno que esboçara em semanas. Bem colocado. Bem, Diego Almeida, já que nenhum de nós consegue dormir, que tal tomarmos um café? Há uma máquina no meu andar. Diego hesitou. Confraternizar com os chefes não fazia parte de suas atribuições. Na verdade, poderia até ser motivo de demissão. Não sei se seria apropriado, senhora. Inapropriado seria eu ficar sozinha neste prédio vazio enquanto você trabalha. Vamos. É apenas um café. 20 minutos depois, estavam sentados na sala de reuniões da Souza Tecnologia, com 2 xícaras de café fumegantes entre eles. Renata havia tirado os sapatos e relaxara a postura, revelando uma informalidade que contrastava com sua imagem pública. Então, ela disse, soprando o café quente, qual é sua verdadeira história? Diego tomou um gole do café, considerando o quanto deveria revelar. Sou colombiano. Vim para o Brasil há 5 anos em busca de novas oportunidades. E encontrou oportunidades limpando prédios? Encontrei segurança. Diego corrigiu. Às vezes é mais importante que oportunidades. Renata assentiu, compreendendo mais do que ele imaginava. E você? Diego arriscou. Qual é o desafio que a trouxe aqui na madrugada? Renata suspirou profundamente. Amanhã, hoje na verdade, tem um jantar que pode decidir o futuro da minha empresa. Um investidor internacional está considerando fazer um aporte de 50 milhões de reais. Isso parece positivo. Seria se eu tivesse um acompanhante. Diego franziu a testa, confuso. O investidor é conservador, tradicional. Ele deixou claro que prefere fazer negócios com pessoas estáveis, preferencialmente casadas ou em relacionamentos sérios. Eu sou solteira há 2 anos. E não tem ninguém que possa acompanhá-la? Renata riu amargamente. Você não entende. Não posso levar qualquer pessoa. Precisa ser alguém que passe credibilidade, que saiba se comportar em ambiente corporativo, que fale bem. Ela parou de falar, os olhos fixos em Diego. Uma ideia maluca começava a se formar em sua mente. Diego, ela disse lentamente, posso te fazer uma pergunta muito direta? Claro. Você tem terno? Diego piscou, surpreso. Tenho sim. Por quê? Renata se levantou, começando a andar de um lado para outro, a mente trabalhando rapidamente. Você fala bem, tem postura elegante, é claramente inteligente. E há algo em você que inspira confiança. Senhora Souza, não estou entendendo aonde quer chegar. Renata parou na frente dele, o coração batendo forte. O que estava prestes a propor era completamente insano. Poderia arruinar sua reputação se desse errado. Mas algo lhe dizia que Diego era especial, que havia muito mais nele do que aparentava. Diego, preciso de um acompanhante para o jantar de hoje à noite. Alguém que possa passar por meu namorado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego a encarou como se ela tivesse enlouquecido. Senhora Souza, com todo respeito, acho que a pressão está afetando seu julgamento. Eu sou um zelador. O que está sugerindo é louco. Eu sei. Renata o interrompeu. Mas Diego, há algo em você. Não sei explicar o que é, mas tenho certeza de que você não é apenas um zelador. Diego se levantou, claramente desconfortável. Mesmo que eu fosse quem a senhora pensa que sou, isso seria mentira. Enganar um investidor não é ético. Não estaríamos enganando sobre nada importante, Renata argumentou. Estaríamos apenas apresentando você como meu acompanhante, o que não é mentira. E quando ele descobrir que sou zelador, não vai descobrir. Será apenas uma noite, Diego. Uma noite que pode salvar minha empresa e mudar a vida de centenas de funcionários. Diego balançou a cabeça, mas Renata podia ver a hesitação em seus olhos. Por que eu? Ele perguntou. Você deve conhecer dezenas de homens mais adequados para isso. Conheço.
ela admitiu. Mas todos eles querem algo em troca. Você é a primeira pessoa em anos que conversa comigo sem uma agenda oculta. Diego caminhou até a janela, observando a cidade que começava a despertar. O sol nascia no horizonte, pintando o céu de tons dourados. Senhora Souza, Renata, ela corrigiu. Se vamos fazer isso, precisa me chamar de Renata. Renata, ele repetiu, virando-se para encará-la. O que está me pedindo é muito arriscado. Para nós dois. Eu sei. Mas às vezes os maiores riscos trazem as maiores recompensas. Diego ficou em silêncio por vários minutos. O conflito interno claramente visível em seu rosto. Finalmente suspirou profundamente. Se eu aceitar, e estou dizendo se, que tipo de história contaríamos? O coração de Renata disparou. Ele estava considerando. Poderíamos dizer que nos conhecemos há alguns meses, que você trabalha como consultor independente. Não seria mentira. Você claramente tem conhecimento e experiência. E depois do jantar, depois cada um volta para a sua vida. Sem complicações, sem compromissos. Diego a estudou por mais alguns segundos. Então estendeu a mão. Tudo bem, Renata. Eu aceito. Quando suas mãos se tocaram, ambos sentiram uma eletricidade inesperada. O que haviam acabado de combinar era muito mais que um acordo de negócios. Era o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. 7 horas da manhã. Diego caminhava pelas ruas do Brás com passos apressados, carregando uma sacola plástica com suas únicas roupas sociais. O acordo feito com Renata na madrugada parecia cada vez mais surreal à luz do dia. O que diabos havia pensado ao aceitar aquela proposta insana? Seu apartamento de 2 cômodos ficava no 5º andar de um prédio sem elevador. Não era luxuoso, mas era limpo e organizado, reflexo da disciplina que carregava desde os tempos de professor. Diego subiu as escadas de 2 em 2 degraus, ansioso para tomar um banho e tentar dormir algumas horas antes da preparação para o jantar. Mas o sono não veio. Ficou deitado na cama estreita, encarando o teto descascado, pensando na mulher de vestido vermelho que havia virado sua vida de cabeça para baixo em uma única conversa. Renata Souza. Até poucas horas atrás, ela era apenas a CEO distante que ele observava de longe. Agora seria sua... o que exatamente? Namorada falsa? Parceira em um golpe? Às 4 da tarde, Diego desistiu de tentar descansar. Levantou-se, foi até o guarda-roupa e retirou o terno azul marinho que não usava há 5 anos. Era o mesmo que vestira em sua última aula na universidade, no dia em que sua carreira acadêmica morreu para sempre. O terno ainda servia perfeitamente. Diego sempre cuidara do físico. Uma das poucas coisas que trouxera da vida anterior. Passou a mão pelo tecido, lembrando-se de quando o comprara em Bogotá, cheio de sonhos e ambições. O telefone vibrou. Uma mensagem de Renata. Mudança de planos. Preciso que venha à minha casa às 17h para nos prepararmos juntos. Endereço: Rua Augusta, 2847, apartamento 1801. É importante que pareçamos um casal de verdade. Diego olhou para a mensagem e sentiu o estômago se contrair. Ir à casa dela tornava tudo mais real, mais íntimo, mas não havia volta agora. 1 hora depois, estava em frente ao edifício mais luxuoso que já havia visto por dentro. O porteiro, um homem de meia idade uniformizado impecavelmente, o olhou de cima a baixo com desconfiança. Em que posso ajudá-lo? Perguntou em tom que deixava claro que Diego não se encaixava no perfil dos moradores. Vim visitar a senhora Renata Souza, apartamento 1801. O porteiro fez uma ligação, falou baixinho e desligou com uma expressão surpresa. Pode subir, elevador à direita. O apartamento de Renata era um reflexo perfeito de sua personalidade. Elegante, moderno, mas com toques pessoais que revelavam uma mulher de substância. Obras de arte brasileira nas paredes, uma biblioteca impressionante vista panorâmica da cidade. Renata apareceu usando um roupão de seda branco, os cabelos soltos caindo pelos ombros. Sem a armadura executiva do vestido vermelho, parecia mais jovem, mais vulnerável. Diego, que bom que veio. Preciso te contar algumas coisas sobre o jantar antes de nos arrumarmos. Ela o guiou até a sala de estar, onde havia preparado café e alguns documentos espalhados sobre a mesa de centro. Senhor Roberto Mendoza, o investidor,
É argentino, conservador, católico, tem 62 anos e construiu um império no setor imobiliário. Ele valoriza a tradição, família, estabilidade. Diego assentiu, estudando as fotos do homem nos documentos. E qual exatamente seria minha identidade hoje à noite? Diego Almeida, consultor em engenharia civil, especializado em projetos internacionais. Nos conhecemos há 6 meses em um evento corporativo. Diego parou de folhear os papéis. Engenharia civil? Você disse que a vida nem sempre nos leva onde planejamos ir. Imaginei que talvez sua formação fosse nessa área. O silêncio que se seguiu foi carregado. Renata havia acertado em cheio, e ambos sabiam disso. A forma como você observa o prédio, a maneira como seus olhos analisam estruturas, e principalmente como você falou sobre ética quando questionou minha proposta. Diego se levantou e caminhou até a janela. Lá embaixo, São Paulo se estendia como um labirinto de concreto e aço. Quantos daqueles edifícios tinham falhas que ele poderia detectar? Quantas vidas dependiam de estruturas que ele poderia avaliar? Você está certa, ele admitiu finalmente. Sou engenheiro civil. Era professor universitário na Colômbia. O que aconteceu? Diego respirou fundo. Denunciei irregularidades em uma obra pública. A ponte desabou 6 meses depois. 17 pessoas perderam a vida. Eu estava certo, mas as pessoas certas não queriam ouvir a verdade. Renata sentiu o coração apertar. E você teve que fugir. Recebi ameaças. Minha vida acadêmica foi destruída. Vim para o Brasil com uma mala e a roupa do corpo. Por que não tentou reconstruir sua carreira aqui? Você sabe como é difícil revalidar diploma estrangeiro no Brasil. E eu perdi a confiança. Depois de ver 17 pessoas perdendo a vida por causa da minha incapacidade de fazer com que me ouvissem, preferi me tornar invisível. Renata se aproximou dele, tocando seu braço suavemente. Diego, você não é responsável por isso. Você tentou evitar. Não foi suficiente. Talvez não tenha sido sua última chance de fazer a diferença. Eles se entreolharam por um momento carregado de tensão. Havia algo crescendo entre eles. Algo que ia muito além do acordo de uma noite. Bom, Renata disse, quebrando o momento. Pelo menos agora não estaremos mentindo sobre sua profissão. Diego sorriu. O primeiro sorriso genuíno em anos. Supondo que eu me lembre como ser engenheiro por uma noite. Tenho certeza de que vai se lembrar perfeitamente. Renata o levou até o quarto de hóspedes, onde havia separado algumas opções de roupa. Trouxe seu terno, mas achei que podíamos melhorar alguns detalhes. Tenho um amigo estilista que deixou algumas peças. Diego observou as roupas dispostas na cama. Terno cinza chumbo italiano, camisa branca de algodão egípcio, gravata de seda azul marinho, sapatos de couro legítimo. Renata, isso deve custar mais que meu salário de 6 meses. Hoje à noite você não é o zelador que ganha salário mínimo. É o consultor bem-sucedido que namora uma CEO. 2 horas depois, Diego se olhava no espelho do quarto e mal reconhecia o próprio reflexo. O terno caía perfeitamente em seu corpo atlético. A camisa realçava sua pele e um corte de cabelo profissional havia transformado completamente sua aparência. Meu Deus! Murmurou Renata da porta, usando um vestido preto elegante que a fazia parecer uma deusa. Você está impressionante. Diego se virou, e quando a viu, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Renata estava deslumbrante. O vestido destacava cada curva de seu corpo. Os cabelos estavam presos em um penteado sofisticado, e uma maquiagem sutil realçava seus olhos verdes. Você também está linda, ele disse, a voz mais rouca que pretendia. Eles se aproximaram um do outro, e por um momento pareceu que algo ia acontecer. Mas Renata recuou, recuperando a compostura. Precisamos ir. O motorista já está esperando. No carro, repassaram mais detalhes da história que contariam. Durante o trajeto, Diego notou como Renata estava nervosa. Suas mãos tremiam ligeiramente e ela mexia no colar sem parar. Hey, ele disse suavemente, cobrindo a mão dela com a sua. Vai dar tudo certo. Renata olhou para suas mãos entrelaçadas. E se ele descobrir? E se perceber que estamos fingindo? Não vamos fingir, Diego disse, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Vamos simplesmente ser nós mesmos, 2 pessoas que se respeitam.
Diego, Renata, o que sinto por você esta noite não é fingimento. É respeito, admiração e conexão. Isso é suficiente para uma noite. O restaurante era um dos mais exclusivos de São Paulo. Quando entraram, todos os olhares se voltaram para eles. Diego ofereceu o braço a Renata e ela se apoiou nele com naturalidade surpreendente. Ali está ele, Renata sussurrou, apontando discretamente para um homem de cabelos grisalhos, sentado sozinho em uma mesa no canto. Roberto Mendoza se levantou quando os viu se aproximando. Era um homem imponente, com olhos inteligentes que pareciam analisar cada detalhe. Senhorita Souza, ele disse em espanhol, beijando a mão de Renata. Que prazer vê-la novamente. Senhor Mendoza, quero apresentar meu namorado, Diego Almeida. Diego estendeu a mão firmemente. Muito prazer, senhor Mendoza. Almeida, argentino? Mendoza perguntou em espanhol. Colombiano, Diego respondeu no mesmo idioma, perfeitamente fluente. Mas vivo no Brasil há alguns anos. Os olhos de Mendoza se iluminaram. Ah, um hermano latino. E o que faz profissionalmente? Sou consultor em engenharia civil. Trabalho principalmente com projetos de infraestrutura. Interessante. Tenho vários projetos imobiliários que poderiam se beneficiar de uma consultoria especializada. Diego sentiu Renata relaxar ao seu lado. O primeiro teste havia sido superado. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Diego descobriu que seus anos de experiência acadêmica o haviam preparado perfeitamente para esse tipo de situação. Falou sobre projetos reais de sua época de professor, discutiu tendências do mercado e impressionou Mendoza com seu conhecimento técnico. Sabe, Diego, Mendoza disse durante a sobremesa, é raro encontrar um homem jovem com tanto conhecimento e, ao mesmo tempo, tanta humildade. Aprendi que o conhecimento sem humildade é perigoso, Diego respondeu. Já vi muitas tragédias causadas por profissionais arrogantes. Mendoza assentiu aprovadoramente, então se virou para Renata. E vocês dois, como se conheceram? Renata e Diego se entreolharam. Haviam ensaiado essa parte, mas de repente as palavras saíram naturalmente. Foi em um evento corporativo, Renata começou. Diego estava apresentando um projeto, e eu fiquei impressionada não apenas com o conhecimento técnico dele, mas com a paixão que demonstrava pela segurança das pessoas. E eu, Diego continuou, olhando nos olhos de Renata. Fiquei impressionado com uma empresária que fazia perguntas inteligentes sobre aspectos técnicos que a maioria dos executivos ignora. Foi amor à primeira vista? Mendoza perguntou com um sorriso. Diego pegou a mão de Renata sobre a mesa. Foi reconhecimento à primeira vista. Reconheci nela alguém que, como eu, acredita que negócios de sucesso são construídos sobre bases sólidas, tanto técnicas quanto éticas. Renata sentiu seu coração acelerar. Não havia nada ensaiado naquelas palavras. Diego estava falando do coração. Lindas palavras, Mendoza disse. E se vocês não se importam com a pergunta de um homem velho, pensam em casamento? O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Estamos focados em construir algo sólido primeiro, Renata respondeu. Acreditamos que o amor verdadeiro precisa de tempo para crescer. Sábias palavras de uma jovem sábia, Mendoza aprovou. Muito bem, senhorita Souza. Estou impressionado não apenas com seus planos de negócios, mas também com sua escolha de companheiro. Diego sentiu o peso daquelas palavras. Em uma noite, havia recuperado não apenas sua confiança profissional, mas também um senso de propósito que pensara ter perdido para sempre. Quando saíram do restaurante 3 horas depois, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado entre eles. O que começara como um acordo de conveniência havia se transformado em algo muito mais complexo e perigoso. No carro, Renata segurava o cartão de visitas que Mendoza lhe dera ao final da noite. 50 milhões de reais, ela sussurrou. Ele vai fazer o investimento. Parabéns, Diego disse sinceramente. Você merece. Nós merecemos. Sem você, isso nunca teria acontecido. Diego a olhou no banco ao lado. E agora? Agora voltamos para nossas vidas normais, como combinamos. Mas ambos sabiam que não havia mais nada normal em suas vidas. O acordo de uma noite havia plantado sementes que cresceriam muito além do que imaginavam.
Quando o carro parou em frente ao prédio de Diego, ele hesitou antes de sair. Renata, eu sei, ela sussurrou. Eu sei. Diego saiu do carro e ficou parado na calçada, observando-o se afastar. Não sabia ainda, mas aquela seria a última noite em que dormiria em paz, porque a partir daquele momento, sua vida se tornaria muito mais complicada e muito mais perigosa. 3 dias haviam se passado desde o jantar com Mendoza e Diego não conseguia tirar Renata da cabeça. Voltara à rotina de zelador noturno, mas tudo parecia diferente agora. O uniforme verde pesava mais em seus ombros. O corredor do 23º andar ecoava com lembranças da conversa que mudara tudo, e cada vez que passava pela porta da Souza Tecnologia, sentia um aperto no peito. Era quinta-feira, 2 da manhã, quando viu movimento no escritório dela. A luz estava acesa, e através da porta de vidro, podia distinguir a silhueta familiar caminhando de um lado para outro, gesticulando ao telefone. Diego hesitou. Haviam combinado que voltariam às suas vidas normais, mas a preocupação falou mais alto. Aproximou-se da porta e bateu levemente. Renata se virou e, quando o viu, seu rosto se iluminou por uma fração de segundo antes de se recompor na máscara profissional. Um momento, ela disse ao telefone. Depois cobriu o aparelho. Diego, o que faz aqui? Vi a luz acesa. Está tudo bem? Renata olhou para ele por alguns segundos. Então desligou o telefone abruptamente. Não está tudo bem. Diego entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Renata estava visivelmente abalada, os cabelos desalinhados, os olhos vermelhos de cansaço ou choro. O que aconteceu? Lembra da Márcia, minha sócia minoritária? Aquela que mencionei rapidamente no jantar? Diego assentiu. Durante a preparação para o encontro com Mendoza, Renata havia comentado sobre a parceira que detinha 15% da empresa. Ela descobriu sobre o jantar. Sobre você. O sangue de Diego gelou. Como? Não sei. Talvez alguém do restaurante, talvez um dos funcionários dela que estava lá. O fato é que ela sabe que levei um acompanhante fingindo ser meu namorado. E o que ela quer? Renata riu amargamente. 50% da empresa. Ou ela conta tudo para Mendoza. Diego sentiu como se tivesse levado um soco. Ela pode fazer isso? Pode e vai. Márcia sempre me invejou. Sempre achou que deveria ser a CEO. Agora tem a munição perfeita para me destruir. Mas você conseguiu o investimento honestamente. Seus planos de negócio são sólidos. Sua empresa é lucrativa. Isso não importa, Diego, Renata explodiu. Mendoza é conservador, tradicional. Se descobrir que menti sobre ter um namorado, vai considerar isso desonestidade. Vai cancelar o investimento e ainda vai espalhar para todo o mercado que Renata Souza é uma mentirosa. Diego caminhou até a janela, observando a cidade que nunca dormia. Lá embaixo, milhões de pessoas viviam suas vidas simples, sem saber que no 25º andar, 2 vidas estavam desmoronando. Quanto tempo temos? Márcia me deu 72 horas para decidir. Ou aceito a proposta dela, ou ela liga para Mendoza segunda-feira de manhã. E você vai aceitar? Renata se deixou cair na cadeira, a cabeça entre as mãos. Não sei. Trabalhei 15 anos para construir esta empresa. Comecei vendendo cursos online no quarto da minha mãe. Passei noites em claro programando, indo de porta em porta oferecendo soluções educacionais que ninguém queria comprar. Diego se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cadeira dela. Renata, olha para mim. Ela ergueu o rosto, os olhos cheios de lágrimas. Você não vai desistir. Não depois de tudo que conseguiu. E o que você sugere? Que eu continue mentindo? Diego ficou em silêncio por alguns segundos, então se levantou com uma expressão determinada. Sugiro que paremos de mentir. Como assim? Vamos contar a verdade para Mendoza. Toda ela. Renata o olhou como se ele tivesse enlouquecido. Diego, você bateu a cabeça? Se contarmos a verdade, ele vai cancelar o investimento na mesma hora. Talvez, ou talvez ele respeite nossa honestidade. Você está apostando 50 milhões de reais na possibilidade de um homem conservador de 60 anos entender nossa situação? Diego se sentou na cadeira em frente à mesa dela. Renata, aquele homem construiu um império. Ele não chegou onde chegou sendo ingênuo. Ele sabe reconhecer caráter quando vê. E se estivermos errados?
Então pelo menos não teremos que viver com a culpa de ter enganado alguém. Renata riu sem humor. Você e sua ética. Vai ser nossa ruína. Minha ética já foi minha ruína uma vez. Mas prefiro ser arruinado por fazer o certo do que vencer fazendo o errado. Nesse momento, o telefone de Renata tocou. Ela olhou para a tela e empalideceu. É Márcia, sussurrou. Atende. Renata. A voz de Márcia soou pelo viva voz, doce como mel envenenado. Espero que não esteja perdendo muito sono pensando na minha proposta. O que você quer, Márcia? Apenas lembrá-la de que segunda-feira está chegando. E também informar que descobri mais algumas coisas interessantes sobre seu namoradinho. Diego e Renata se entreolharam, alarmados. Que tipo de coisas? Bem, Diego Almeida realmente existe. Realmente é engenheiro civil. Mas esqueceu de mencionar que trabalha como zelador noturno no mesmo prédio onde você tem escritório. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diego fechou os olhos, sabendo que o pior estava por vir. Imagino como Mendoza vai reagir quando souber que você levou o zelador do prédio para se passar por seu namorado consultor. Patético. Mesmo para você, Renata. Márcia, 60%. Ela interrompeu. Mudei de ideia. Agora quero 60% da empresa. Você tem até domingo à noite para decidir. A ligação se encerrou, deixando o escritório em silêncio sepulcral. 60%. Renata murmurou. Ela quer 60% da minha empresa. Diego se levantou, começando a andar de um lado para outro. Temos que agir antes que ela conte para Mendoza. Agir como? Não temos escolha. Temos sim. Vamos procurar Mendoza ainda hoje. Diego, são 2:30 da manhã. Então vamos procurá-lo de manhã. Vamos contar nossa história antes que Márcia tenha chance de distorcer os fatos. Renata balançou a cabeça. Você não entende. Quando Mendoza souber que você é zelador, vai pensar que tentamos enganá-lo desde o início. Não tentamos. Eu realmente sou engenheiro civil. Minha situação atual não muda minha formação ou experiência. Para ele vai mudar. Para o mundo vai mudar. Diego parou de andar e se aproximou da mesa de Renata. Então talvez seja a hora de eu parar de me esconder. Como assim? Renata, passei 3 anos me escondendo atrás de um uniforme de zelador porque tinha medo de fracassar novamente. Mas ontem à noite, falando com o Mendoza, me lembrei de quem eu realmente sou. Diego, não deixe Márcia destruir seus sonhos por causa da minha covardia. Se Mendoza descobrir a verdade por ela, vamos parecer mentirosos. Mas se contarmos nossa história, nossa verdadeira história, talvez ele entenda. Renata ficou em silêncio por vários minutos, processando as palavras dele. E se ele não entender? Então pelo menos teremos tentado com dignidade. Às 7 da manhã, estavam na porta do hotel onde Mendoza estava hospedado. Diego usava novamente o terno emprestado, mas desta vez sua postura era diferente. Não estava fingindo ser alguém que não era. Estava sendo quem sempre havia sido por baixo do uniforme. Senhor, Mendoza, Renata disse quando ele atendeu a porta da suíte. Precisamos conversar com o senhor. É urgente. Mendoza os observou com curiosidade. Tão cedo? Aconteceu alguma coisa? Podemos entrar? Por favor. 15 minutos depois, Diego terminava de contar sua verdadeira história. Desde sua carreira acadêmica na Colômbia até as ameaças que o forçaram a fugir, passando pelos 5 anos trabalhando como zelador no Brasil, sendo 3 anos no prédio onde a empresa de Renata estava instalada. Mendoza os ouviu em silêncio absoluto, o rosto indecifrável. E vocês realmente se conheceram há 3 dias? Ele perguntou finalmente. Sim, Renata admitiu. Eu estava desesperada. Precisava de um acompanhante para o jantar. E quando conversei com Diego, percebi que ele era especial. Especial como? Inteligente, ético, corajoso. Tudo o que um homem deveria ser. Mendoza se virou para Diego. E você, aceita passar-se por consultor quando trabalha como zelador? Aceitei porque vi em Renata alguém que merecia uma chance. Sua empresa é sólida, seus planos são brilhantes. O fato de ela ser solteira não deveria impedir um investimento justo. Mas vocês mentiram para mim. Mentimos sobre o relacionamento, Diego admitiu. Mas não sobre quem somos. Eu realmente sou engenheiro civil. Renata realmente é uma empresária competente. Nossa conexão...
Nossa conexão é real. Mendoza caminhou até a janela da suíte, observando a cidade acordando lá embaixo. Sabem que é? Ele disse finalmente. Em 40 anos de negócios, já ouvi milhares de histórias. Algumas verdadeiras, muitas falsas. Mas nunca ouvi uma história como a de vocês. Diego e Renata se entreolharam, sem saber se isso era bom ou ruim. Vocês são corajosos ou muito tolos. Talvez um pouco dos dois, Renata admitiu. Mendoza se virou para encará-los. Diego, por que não tentou reconstruir sua carreira de engenheiro aqui no Brasil? Medo. Medo de fracassar novamente. De ver pessoas se machucarem por causa da minha incompetência. Incompetência? Rapaz, você denunciou problemas que realmente existiam. As mortes foram causadas por quem ignorou seus avisos, não por você. Mas eu podia ter feito mais, insistido mais. E provavelmente teria sido morto por isso. Mendoza o interrompeu. Diego, você salvou sua vida para poder salvar outras no futuro. Como assim? Mendoza sorriu pela primeira vez desde que começaram a conversar. Tenho 3 projetos de torres residenciais começando o mês que vem em São Paulo. Preciso de um consultor em segurança estrutural. Alguém que coloque a vida das pessoas acima dos lucros. Diego ficou boquiaberto. Senhor Mendoza, o investimento na empresa da Renata permanece, ele continuou. Mas com uma condição. Diego será o consultor de engenharia de todos os projetos educacionais que envolvam construção. Renata sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Senhor Mendoza, Vocês me deram a maior lição de honestidade que já recebi no mundo dos negócios, ele disse. E sabe que mais? Estou apostando que vocês dois vão acabar juntos de verdade. Vi como se olharam ontem à noite. Mas nós... Dão licença para um homem velho terminar sua frase? Mendoza sorriu. Vi como se olharam ontem à noite e como se olham agora. Vocês não precisam fingir um relacionamento. Precisam é parar de ter medo de começar um de verdade. Quando saíram do hotel 1 hora depois, assinaram contratos que mudariam suas vidas para sempre. Renata teria seu investimento, Diego teria uma nova carreira e ambos teriam uma segunda chance. E agora? Diego perguntou quando estavam na calçada. Agora, Renata disse pegando sua mão. Vamos ligar para Márcia e dizer que ela pode fazer o que quiser. Já não temos mais nada a esconder. E nós? O que somos agora? Renata se aproximou dele, ficando na ponta dos pés para sussurrar em seu ouvido. Vamos descobrir juntos. Quando se beijaram ali na calçada, sob o sol da manhã de São Paulo, ambos souberam que o acordo de uma noite havia se transformado na promessa de uma vida inteira. Mas Márcia não desistiria facilmente, e o verdadeiro teste de sua parceria estava apenas começando. 1 semana havia se passado desde a conversa com Mendoza, e Diego mal conseguia acreditar na reviravolta que sua vida havia tomado. Estava sentado em um escritório temporário na Souza Tecnologia, analisando plantas arquitetônicas do primeiro projeto educacional que supervisionaria. Depois de 5 anos sendo invisível, agora tinha secretária, cartão de visitas e a responsabilidade de garantir que nenhum cidadão corresse risco por causa de estruturas mal planejadas. Renata entrou no escritório carregando 2 xícaras de café, um sorriso radiante no rosto. Nos últimos 7 dias, haviam passado praticamente todo o tempo juntos, oficialmente por questões profissionais, mas ambos sabiam que era muito mais que isso. Como está indo a análise do projeto de Campinas? Ela perguntou, se sentando na cadeira ao lado da mesa dele. Bem, mas encontrei alguns problemas na fundação. Nada grave, mas que precisa ser ajustado antes de começarmos a construção. Renata o observou trabalhando. Diego havia se transformado completamente. A confiança estava de volta, os ombros eretos, os olhos brilhando com propósito. Era como se os últimos 5 anos tivessem sido apenas um pesadelo do qual finalmente acordara. Diego, ela disse suavemente, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você se arrepende de ter aceitado aquele primeiro convite maluco? Diego parou de desenhar e olhou para ela. Me arrependo de ter demorado 5 anos para aceitar. Antes que Renata pudesse responder, a porta do escritório se abriu bruscamente. Márcia Santos entrou como um furacão, o rosto vermelho de raiva, seguida de perto pela secretária de Renata. Desculpe, senhora Renata,
Tentei impedir, mas ela... Tudo bem, Carla. Pode sair. Márcia esperou a secretária fechar a porta antes de explodir. Vocês acham que são muito espertos, não é? Márcia, o que você quer? Renata perguntou calmamente, mas Diego podia ver a tensão em seus ombros. O que eu quero? Eu quero entender como vocês conseguiram convencer Mendoza a manter o investimento depois que descobriu a farsa. Diego se levantou, colocando-se instintivamente entre Márcia e Renata. Não foi farsa. Contamos a verdade para ele. Márcia riu com escárnio. A verdade? A verdade é que você é um zelador que se passou por consultor para ajudar sua namoradinha a conseguir dinheiro. A verdade, Diego disse com voz firme, é que sou um engenheiro civil qualificado que estava trabalhando como zelador por circunstâncias pessoais. E Renata é uma empresária brilhante que merecia aquele investimento independente de estar solteira ou não. Que romântico, Márcia disse com sarcasmo. Mas vocês se esqueceram de uma coisa importante. Que coisa? Renata perguntou, embora temesse a resposta. Eu ainda tenho 15% desta empresa. E como sócia, tenho o direito de questionar todas as decisões estratégicas. Diego sentiu um frio na espinha. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que vou impugnar o investimento de Mendoza. Vou processar a empresa alegando que o acordo foi conseguido através de fraude. Renata se levantou bruscamente. Você não pode fazer isso. Mendoza sabe de tudo. Ele aprovou o investimento mesmo sabendo da verdade. Isso é a palavra de vocês contra a minha. E eu tenho provas de que vocês mentiram inicialmente. Márcia abriu a bolsa e tirou várias fotos impressas, espalhando-as sobre a mesa. Eram fotos de Diego trabalhando como zelador, vestindo o uniforme verde, limpando corredores. Consegui essas imagens das câmeras de segurança dos últimos 3 anos. Mostram claramente Diego Almeida trabalhando como zelador noturno no mesmo prédio onde Renata tem escritório. Diego olhou para as fotos e sentiu como se estivesse vendo outra pessoa. O homem curvado, de olhos apagados, que varria corredores por obrigação, não tinha nada a ver com quem se tornara. Márcia, Renata disse, tentando manter a calma. O que você realmente quer? Dinheiro? Posso comprar sua parte da empresa? Com que dinheiro? Você gastou todas as suas reservas tentando manter a empresa funcionando no último ano. Era verdade. E todos os 3 sabiam disso. Renata havia investido até o último centavo pessoal na empresa antes de conseguir o aporte de Mendoza. Então, o que você quer? Diego perguntou. Quero que Renata renuncie à posição de CEO. Quero assumir o controle total da empresa. Isso é insano! Renata explodiu. Esta empresa é minha vida. Eu a construí do zero. E eu a ajudei. Investi meu dinheiro quando ninguém mais acreditava em você. Agora é hora de receber o retorno que mereço. Diego estudou Márcia cuidadosamente. Havia algo mais ali, além da ambição. Algo pessoal. Não é só sobre dinheiro, ele disse suavemente. É sobre Renata ter conseguido sozinha o que você nunca conseguiria. Os olhos de Márcia faiscaram de ódio. Cale a boca! Você não sabe de nada sobre nossa história. Sei que inveja é um sentimento destrutivo, Diego continuou. E sei que pessoas invejosas são capazes de destruir tudo ao redor só para se sentir superiores. Chega! Márcia gritou. Vocês têm até sexta-feira para decidir. Ou Renata renuncia voluntariamente, ou eu abro o processo contra a empresa na segunda-feira. E se abrirmos o processo, o que acontece? Renata perguntou. A empresa fica bloqueada judicialmente até a decisão final. Nada de novos contratos, nada de expansão, nada de crescimento. E advogados não saem barato, Renata. Mesmo que vocês ganhem no final, vão gastar tanto em honorários que a vitória não valerá a pena. Diego sentiu a raiva crescer no peito. Era exatamente o que havia acontecido na Colômbia. Pessoas poderosas usando o sistema para silenciar quem ameaçava seus interesses. Márcia, ele disse, a voz perigosamente baixa. Você está cometendo um erro. Que erro? Está assumindo que somos tão covardes quanto você. Márcia riu. Corajoso agora que conseguiu sair da limpeza, não é? Mas coragem não paga advogado, querido. Depois que Márcia saiu, Renata desabou na cadeira. Acabou, Diego. Mesmo que ganhemos o processo, ela está certa. Não temos dinheiro para bancar uma guerra judicial. Diego se aproximou da cadeira dela. Hey,
Olha para mim. Renata ergueu o rosto, os olhos vermelhos de lágrimas contidas. Lembra o que você me disse na primeira noite? Que às vezes os maiores riscos trazem as maiores recompensas? Isso foi antes de sabermos que Márcia era capaz de ir tão longe. Renata, passei 5 anos fugindo de uma luta que deveria ter enfrentado. Não vou deixar você cometer o mesmo erro. Diego, você não entende. Se ela conseguir provar que houve fraude inicial, posso perder tudo. Diego ficou em silêncio por alguns minutos pensando. Depois se levantou e caminhou até a janela. E se não precisássemos do dinheiro de Mendoza? Como assim? E se conseguíssemos outro investidor? Alguém que soubesse toda a nossa história desde o início? Renata o olhou confusa. Diego, leva meses para conseguir um investidor. Márcia não vai esperar. Não um investidor qualquer. Um investidor que já conhece nosso trabalho. Diego se virou para ela com um sorriso misterioso. Renata, você conhece o currículo de Mendoza? Claro. Por quê? Ele mencionou que tem um sócio brasileiro nos projetos imobiliários. Alguém com quem trabalha há 15 anos. E daí? E se esse sócio estivesse procurando oportunidades de investimento em tecnologia educacional? Renata se levantou, começando a entender aonde Diego queria chegar. Você está sugerindo que... Estou sugerindo que liguemos para Mendoza e peçamos para conhecer o sócio dele. Se conseguirmos um segundo investidor, Márcia perde todo o poder de chantagem. Mas e se não conseguirmos? Diego pegou as mãos dela. Então pelo menos tentamos lutando, em vez de nos render sem batalha. 2 horas depois, estavam na sala de reuniões da empresa, esperando a chegada de Roberto Mendoza e seu sócio brasileiro. Diego usava novamente o terno cinza, mas desta vez sem ansiedade. Sabia exatamente quem era e o que tinha a oferecer. Está nervosa? Ele perguntou para Renata. Apavorada, ela admitiu. E você? Ansioso, mas não com medo. Tenho você ao meu lado. A porta se abriu e Mendoza entrou, seguido de um homem alto, de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Renata, Diego. Quero apresentar meu sócio e amigo, Eduardo Ferreira. Eduardo cumprimentou ambos calorosamente. Roberto me contou a história de vocês. Devo dizer que fiquei impressionado com a coragem de contar a verdade. Senhor. Eduardo, Renata começou. Agradecemos por ter vindo em cima da hora. Antes de mais nada, Eduardo a interrompeu. Quero dizer que já analisei os números da sua empresa. Estou impressionado. Diego e Renata se entreolharam, surpresos. Roberto me passou todos os documentos ontem. Sua empresa tem potencial para se tornar líder nacional em tecnologia educacional. Obrigada, mas preciso ser honesta com o senhor, Renata disse. Estamos enfrentando alguns problemas internos que podem afetar qualquer parceria. Eduardo sorriu. Você está falando da sua sócia que quer processar a empresa? O senhor sabe sobre isso? Sei. E sei também que pessoas como ela aparecem em todas as empresas de sucesso. Faz parte do crescimento. Então o senhor não se importa com o processo? Me importo sim. Por isso quero fazer uma proposta que vai resolver todos os seus problemas. Eduardo abriu uma pasta e tirou alguns documentos. Quero comprar 50% da sua empresa por 80 milhões de reais. O silêncio na sala foi total. Renata olhou para os números no papel, depois para Eduardo, depois para Diego. 50%. Isso significa que você mantém 35% e continua como CEO operacional. Márcia fica com os 15% dela, mas perde qualquer poder de decisão. E Diego? Renata perguntou. Diego se torna nosso diretor de engenharia e segurança para todos os projetos educacionais, com salário correspondente à função, claro. Diego sentiu como se estivesse sonhando. Senhor. Eduardo, eu não sei o que dizer. Diga que aceita, porque tenho planos ambiciosos para vocês dois. Eduardo se levantou e caminhou até a janela. Quero que construam escolas por todo o Brasil. Escolas seguras, modernas, equipadas com a melhor tecnologia educacional. Quero que todo o país saiba que é possível fazer educação de qualidade quando se tem as pessoas certas, com ética e honestidade. Renata sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Senhor Eduardo, isso é muito mais do que sonhávamos. Às vezes os sonhos precisam ser maiores que nossa imaginação, ele disse sorrindo.
Quando Eduardo e Mendoza saíram 2 horas depois, levando os contratos assinados, Diego e Renata ficaram sozinhos na sala de reuniões. Aconteceu mesmo? Ela sussurrou. Aconteceu. Diego confirmou, puxando-a para seus braços. E Márcia? Márcia pode processar o que quiser. Agora temos recursos para nos defender. E mais importante, temos um futuro para construir. Quando se beijaram naquela sala, ambos souberam que a guerra de Márcia havia terminado antes mesmo de começar. Mas mais que isso, sabiam que haviam encontrado algo muito mais valioso que dinheiro ou sucesso. Haviam encontrado um ao outro, e juntos eram invencíveis. 2 anos haviam se passado desde o dia em que Eduardo Ferreira mudara suas vidas para sempre. A Souza Tecnologia agora ocupava 3 andares do mesmo edifício, com uma equipe de 200 funcionários e projetos educacionais em 17 estados brasileiros. Diego estava em seu escritório no 24º andar, revisando os projetos da nova Escola Técnica de Manaus, quando ouviu batidas familiares na porta. Sorriu sem nem levantar os olhos dos desenhos. Pode entrar, Renata. Ela entrou carregando 2 xícaras de café e um sorriso que ainda fazia o coração dele acelerar depois de 2 anos. Vestia um vestido azul marinho que realçava seus olhos verdes e os cabelos estavam presos em um coque menos rígido que no passado, reflexo da confiança e felicidade que havia encontrado. Como soube que era eu? Ela perguntou, se sentando na cadeira em frente à mesa dele. Você bate na porta com o mesmo ritmo há 2 anos. 3 batidas rápidas, pausa, 2 batidas. Você reparou nisso? Eu reparo em tudo que diz respeito a você. Renata sorriu, ainda se surpreendendo com a capacidade que Diego tinha de fazê-la se sentir especial com gestos simples. Nos últimos 2 anos, seu relacionamento havia evoluído de forma natural e sólida. Não moravam juntos ainda. Ambos valorizavam sua independência, mas passavam praticamente todos os dias na companhia um do outro. Como está o projeto de Manaus? Ela perguntou, inclinando-se para ver os desenhos. Complexo, mas empolgante. É a primeira escola técnica totalmente sustentável da região norte. Sistema de captação de água da chuva, energia solar, materiais locais. Diego parou de falar quando notou a expressão preocupada no rosto de Renata. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Márcia ligou hoje de manhã. Diego sentiu os músculos se tensionarem. Nos últimos 2 anos, Márcia Santos havia se tornado uma sócia silenciosa e ressentida. Continuava recebendo seus 15% dos lucros, mas não participava das decisões operacionais. Raramente aparecia na empresa e, quando ligava, geralmente era para criar problemas. O que ela queria? Quer vender a parte dela na empresa. Diego franziu a testa. Isso não é necessariamente ruim. Na verdade, seria ótimo nos livrarmos dela definitivamente. Seria se fosse simples assim. Mas ela quer vender para alguém específico. Quem? Renata respirou fundo antes de responder. Marcos Valdez. O nome atingiu Diego como um soco. Ele deixou cair a caneta que segurava e ficou pálido. Diego, você conhece esse nome? Conheço, ele disse com a voz rouca. Marcos Valdez é o homem que destruiu minha carreira na Colômbia. Renata sentiu o sangue gelar. Como assim? Diego se levantou e caminhou até a janela, as mãos tremendo ligeiramente. Marcos era o dono da construtora responsável pela ponte que denunciei. Quando o projeto foi questionado publicamente, ele perdeu o contrato e outros projetos importantes. E agora ele quer vingança. Parece que sim. Como ele soube sobre nossa empresa? Não sei, mas Márcia disse que ele ofereceu o triplo do valor de mercado pela parte dela. Diego se virou para Renata, o rosto sombrio. Renata, esse homem é perigoso. Ele não está interessado nos 15% de Márcia. Quer entrar na empresa para destruí-la por dentro? Mas ele só teria 15%. Não pode tomar decisões importantes. Pode criar problemas, questionar cada projeto meu, tornar nosso trabalho um inferno. E pior, pode usar a posição para acessar informações confidenciais. Renata se aproximou dele tocando seu braço. Não vamos deixar isso acontecer. Como vamos impedir? Márcia tem o direito legal de vender sua parte para quem quiser. Temos direito de preferência. Se ela quer vender, temos que ofertar primeiro. Com que dinheiro? Nossa liquidez está toda comprometida com os projetos em andamento.
Renata ficou em silêncio por alguns minutos pensando. E Eduardo? Ele pode nos ajudar? Eduardo está em Nova York fechando negócios até semana que vem. E esse tipo de decisão demanda tempo para análise. Quanto tempo Márcia nos deu? 72 horas. Diego voltou a se sentar, passando as mãos pelo cabelo. Renata, talvez seja melhor eu sair da empresa. Se Marcos quer vingança contra mim, não posso deixar que isso prejudique você e todos os funcionários. Diego Almeida! Renata explodiu, fazendo-o se sobressaltar. Nem ouse pensar nisso, nós somos uma equipe, enfrentamos problemas juntos. Mas... nada de mais. Você acha que vou deixar um homem covarde destruir o que construímos? Que vou deixar você fugir de novo? Não é fugir, é proteger. É fugir sim, e eu não vou permitir. Diego a olhou com admiração. Nos últimos 2 anos, havia visto Renata enfrentar crises econômicas, problemas com fornecedores, pressões de investidores, mas nunca a havia visto tão determinada quanto naquele momento. Então o que você sugere? Sugiro que liguemos para Mendoza. Ele conhece gente no mundo todo. Talvez tenha alguma informação sobre Marcos que possamos usar. 2 horas depois, estavam em videoconferência com Roberto Mendoza, que os atendia de seu escritório em Buenos Aires. Quando Diego terminou de explicar a situação, Mendoza ficou em silêncio por vários segundos. Marcos Valdez, ele murmurou. Esse nome me soa familiar. O senhor o conhece? Renata perguntou. Não pessoalmente, mas já ouvi falar dele. Deixe-me fazer algumas ligações. Volto para vocês em 1 hora. Enquanto esperavam o retorno de Mendoza, Diego e Renata revisaram todos os documentos da empresa, procurando alguma cláusula que pudesse impedir a venda para Marcos. Mas o contrato social era claro. Qualquer sócio podia vender sua parte, respeitando apenas o direito de preferência dos demais. Encontrei alguma coisa, Renata disse de repente, apontando para uma cláusula específica. Qualquer novo sócio deve ser aprovado por maioria dos sócios existentes em assembleia. Isso significa que eu, você e Eduardo podemos votar contra a entrada dele? Exato. Mas se Márcia realmente quer se livrar da parte dela, vai encontrar outro comprador. E aí teremos o mesmo problema. O telefone tocou. Era Mendoza. Diego, Renata, tenho notícias interessantes sobre seu amigo Marcos. Que tipo de notícias? Diego perguntou. Ele está sendo investigado pelas autoridades colombianas por fraude em contratos públicos. Pelo que consegui apurar, sua empresa está praticamente falida. Então, como ele tem dinheiro para comprar nossa parte? Renata questionou. Provavelmente não tem. Deve estar blefando, tentando entrar na empresa para ter acesso aos recursos de vocês. Diego sentiu uma mistura de raiva e alívio. Quer dizer que ele está desesperado. Mais que isso. Ele precisa de dinheiro rapidamente, ou vai ser preso. E como isso nos ajuda? Renata perguntou. Bem, Mendoza disse com um sorriso que eles podiam ouvir na voz. Homens desesperados cometem erros, e erros podem ser usados a nosso favor. O que o senhor está sugerindo? Estou sugerindo que vocês façam uma armadilha para o senhor Marcos. Naquela noite, Diego e Renata estavam no apartamento dela, planejando como usar as informações que Mendoza havia conseguido. Haviam pedido comida japonesa e espalhado documentos pela mesa da sala. Então a ideia é fazer Marcos pensar que estamos desesperados para impedir a compra? Renata perguntou, mordiscando um temaki. Exato. Se ele acha que estamos com medo, vai ficar confiante e descuidado. E aí? Aí revelamos que sabemos sobre a investigação na Colômbia. Com sorte, ele vai recuar. Renata se recostou no sofá, observando Diego. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Sempre. Como você se sente sabendo que Marcos está sendo investigado? Você estava certo desde o início. Diego ficou em silêncio por alguns segundos. Sinto uma mistura de satisfação e tristeza. Tristeza? 17 pessoas perderam a vida, Renata. Mesmo que Marcos seja punido agora, isso não vai trazê-las de volta. Renata se aproximou dele no sofá. Diego, você salvou centenas de vidas nos últimos 2 anos. Cada escola que projetou, cada estrutura que aprovou, representa famílias seguras. Você acha? Tenho certeza. E sabe que mais? Acho que enfrentar Marcos agora vai te dar o fechamento que precisa. Diego a puxou para seus braços. Como você sempre sabe o que dizer.
Porque te conheço. Conheço seu coração, seus medos, seus sonhos. Eles se beijaram suavemente e Diego sentiu a paz que sempre encontrava nos braços de Renata. Nos últimos 2 anos, ela se tornara não apenas sua parceira profissional, mas sua âncora emocional. Renata, ele disse quando se separaram, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro. Naquela primeira noite, quando você me convidou para o jantar, não foi apenas um acordo de negócios para mim. Como assim? Eu já estava apaixonado por você. Havia meses observando você trabalhar, admirando sua determinação, sua inteligência. Quando você me deu a chance de ser mais que um zelador, foi como se tivesse me devolvido a vida. Renata sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Diego, sei que é cedo, que temos uma empresa para tocar, problemas para resolver, mas preciso que você saiba que te amo. Completamente, irreversivelmente. Diego Almeida, ela sussurrou, tocando o rosto dele. Eu te amo desde a primeira conversa naquele corredor. Você me mostrou que força verdadeira não é nunca cair, é sempre se levantar. Quando se beijaram novamente, ambos souberam que, independente do que Marcos Valdez tentasse fazer, enfrentariam juntos. Porque o que haviam construído era muito mais forte que qualquer ameaça externa. Na manhã seguinte, receberiam uma ligação que mudaria tudo. Mas naquela noite, nos braços um do outro, eram apenas Diego e Renata, 2 pessoas que haviam encontrado no amor a coragem para enfrentar qualquer tempestade. E tempestades viriam, mas eles estariam prontos. A ligação chegou às 7 da manhã seguinte. Diego estava tomando café no apartamento de Renata quando o telefone dela tocou. Era Márcia e sua voz soava diferente, menos arrogante, mais nervosa. Renata, precisamos conversar, urgente. Sobre a venda da sua parte, já dissemos que vamos exercer o direito de preferência. Não é sobre isso. É sobre Marcos Valdez. Ele não é quem eu pensava que fosse. Diego e Renata se entreolharam. A armadilha que haviam planejado nem havia sido necessária. Marcos havia se revelado sozinho. O que aconteceu, Márcia? Renata perguntou, colocando o telefone no viva-voz. Ele veio ao meu apartamento ontem à noite. Começou fazendo perguntas estranhas sobre Diego, sobre os projetos da empresa, sobre os contratos com o governo. Que tipo de perguntas? Queria saber onde Diego morava, qual era a rotina dele, se ele tinha família no Brasil. Quando disse que não sabia, ele ficou agressivo. Diego sentiu um frio na espinha. Agressivo como? Disse que se eu não conseguisse as informações que ele queria, nosso acordo estava cancelado e que eu me arrependeria de ter desperdiçado o tempo dele. Márcia, Renata disse com urgência. Onde você está agora? Em casa. Tranquei todas as portas e janelas. Estou com medo. Diego se levantou, já pegando as chaves do carro. Márcia, saia de casa agora. Vá para um hotel, para a casa de algum parente, qualquer lugar público e seguro. Por quê? Vocês acham que ele pode me fazer mal? Não sabemos do que ele é capaz. Renata respondeu. Mas não vamos correr riscos. 2 horas depois, os 3 estavam na sala de reuniões da empresa. Márcia parecia uma pessoa completamente diferente. Pálida, nervosa, sem a arrogância habitual. Pela primeira vez em anos, Diego sentiu pena dela. Márcia, ele disse suavemente. Preciso que você me conte exatamente tudo o que Marcos disse ou perguntou. Ele queria saber sobre suas especialidades técnicas. Quais tipos de estrutura você mais analisava? Perguntou especificamente sobre pontes e viadutos. Diego e Renata trocaram olhares alarmados. Ele perguntou sobre algum projeto específico? Renata questionou. Sim, sobre um viaduto de Guarulhos que vocês estão supervisionando. Queria saber quando seria a próxima vistoria. Diego ficou pálido. O viaduto de Guarulhos era um dos projetos mais importantes que supervisionavam. Uma estrutura que, quando concluída, seria utilizada por milhares de pessoas diariamente. Márcia, ele disse com a voz tensa. Marcos chegou a mencionar algo sobre sabotar o projeto? Não diretamente, mas disse que vocês iriam pagar por ter arruinado a vida dele na Colômbia. Renata pegou o telefone imediatamente. Vou ligar para a polícia. Espera, Diego a deteve. Não temos provas concretas de que ele pretende fazer alguma coisa.
E se alertarmos as autoridades agora, ele pode simplesmente desaparecer e tentar de novo mais tarde. Então, o que você sugere? Diego ficou pensativo por alguns minutos. Sugiro que armemos uma armadilha de verdade. Como assim? Marcos quer informações sobre minha rotina, sobre o projeto de Guarulhos. Vamos dar essas informações para ele. Diego, isso é loucura, Renata protestou. Não se eu estiver preparado. Se soubermos quando e onde ele vai tentar algo, podemos ter a polícia esperando. Márcia, que havia ficado calada, finalmente falou. Eu posso ajudar. Como? Renata perguntou desconfiada. Posso ligar para Marcos, dizer que consegui as informações que ele queria, marcar um encontro. Márcia, você entende que isso é perigoso? Entendo. Mas também entendo que fui uma idiota. Deixei minha inveja quase destruir uma empresa que ajudei a construir. E pior, quase entreguei vocês para um homem perigoso. Diego a estudou cuidadosamente. Havia sinceridade em seus olhos que ele nunca havia visto antes. Por que você quer nos ajudar agora? Porque percebi que vocês são as pessoas mais íntegras que conheço. E porque estou com medo do que Marcos pode fazer se não for parado. 3 horas depois, o plano estava em movimento. Márcia ligaria para Marcos. Diria que havia conseguido informações sobre a próxima vistoria de Diego no viaduto, marcada para o dia seguinte às 2 da tarde. Também mencionaria que Diego sempre fazia as vistorias sozinho, para manter o sigilo dos relatórios. Enquanto isso, Diego contataria a polícia e explicaria a situação. Oficiais à paisana estariam posicionados ao redor do canteiro de obras, prontos para agir caso Marcos aparecesse. E se ele não aparecer? Renata perguntou quando estavam finalizando os detalhes. Então, pelo menos saberemos que ele está planejando algo e podemos tomar medidas preventivas. Diego respondeu. Naquela noite, Diego mal conseguiu dormir. Ficou deitado ao lado de Renata, observando-a dormir, pensando em como sua vida havia mudado desde aquela primeira noite no corredor. De um homem que se escondia atrás de um uniforme de zelador, havia se tornado alguém disposto a enfrentar seus demônios do passado para proteger o futuro que construíra. Às 6 da manhã, seu telefone tocou. Era o detetive Silva, responsável pelo caso. Dr. Diego, temos novidades. Marcos Valdez tentou entrar novamente no país, mas agora usando documentos falsos. Foi detido no aeroporto há 2 horas. Diego sentiu um misto de alívio e surpresa. Ele estava vindo para cá? Estava. E não estava sozinho. Trouxe 2 homens com histórico de violência. Claramente não vinha para uma reunião de negócios. E agora? Agora ele está preso e sendo investigado pelas autoridades brasileiras e colombianas. Vocês não precisam mais se preocupar com ele. Quando Diego desligou o telefone, Renata estava acordada, observando-o com ansiedade. Era sobre Marcos? Ele foi preso no aeroporto. Estava vindo para cá com 2 capangas. Renata fechou os olhos aliviada. Então acabou. Acabou, Diego confirmou, puxando-a para seus braços. Mais tarde, naquele dia, receberam uma ligação inesperada de Eduardo, que havia retornado antecipadamente de Nova York. Diego, Renata, ouvi sobre o que aconteceu. Vocês estão bem? Estamos, Renata respondeu. Mas foi por pouco. Bem, tenho uma notícia que pode interessá-los. Consegui fechar uma parceria com uma rede de escolas americana. Eles querem implementar nossa tecnologia educacional em 300 escolas nos Estados Unidos. Diego e Renata se entreolharam, atônitos. 300 escolas? Diego repetiu. 300. E se der certo, pode chegar a 1000 escolas nos próximos 5 anos. Vocês teriam que se mudar para Miami para coordenar o projeto. Eduardo, Renata disse lentamente. Isso significaria deixar o Brasil? Temporariamente. Uns 3 anos, talvez 4. Mas seria uma oportunidade de expandir nosso impacto educacional internacionalmente. Depois que Eduardo desligou, Diego e Renata ficaram em silêncio por vários minutos, processando a proposta. O que você acha? Ela perguntou finalmente. Acho que é uma oportunidade incrível, mas quero saber o que você pensa. Tenho medo, Renata admitiu. Medo de sair da nossa zona de conforto, de deixar tudo que construímos aqui. E eu tenho medo de perder você se dissermos não, Diego confessou. Como assim? Renata, você é ambiciosa, visionária.
Não quero que daqui a 10 anos se arrependa de ter perdido uma chance dessas por minha causa. Renata se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade que havia se tornado seu lar nos últimos anos. Diego, ela disse sem se virar. Lembra do que me disse na primeira noite? Que às vezes a vida não nos leva para onde planejamos ir? Lembro. Talvez este seja um desses momentos. Ela se virou para encará-lo, os olhos brilhando com determinação. Vamos para Miami. Tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Qual? Renata se aproximou dele, pegou suas mãos e se ajoelhou. Casa comigo. Diego ficou boquiaberto. Renata, não quero ir para outro país como sua namorada. Quero ir como sua esposa. Quero que o mundo inteiro saiba que somos uma equipe, uma família. Mas eu que deveria te pedir. Por quê? Porque você é homem. Diego Almeida, você me ensinou que tradições podem ser quebradas quando há amor envolvido. Diego se ajoelhou também, ficando na altura dela. Renata Souza, eu te amo mais que minha própria vida. Claro que caso com você. Quando se beijaram ali no chão, ambos souberam que não importava para onde a vida os levasse. Miami, São Paulo ou qualquer lugar do mundo. Estariam juntos. 5 anos depois, Diego caminhava pelo campus da Universidade Internacional de Miami, carregando uma pasta com os projetos da nova sede da Souza Almeida Educational Technologies. A empresa agora operava em 12 países, impactando a vida de mais de 2 milhões de estudantes. Parou em frente ao prédio de engenharia, onde daria uma palestra para estudantes de pós-graduação sobre ética e responsabilidade na engenharia civil. Era irônico como a vida havia completado um círculo, de professor universitário na Colômbia, passando por zelador no Brasil, até professor visitante nos Estados Unidos. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Renata, que estava em reunião com investidores japoneses interessados em levar sua tecnologia para o Oriente. Amor, os japoneses adoraram nossa proposta. Acho que vamos precisar aprender mais uma língua. Te amo. Diego sorriu, digitando a resposta. Qualquer desafio com você é uma aventura. Te amo mais. Enquanto caminhava para o auditório, pensou na jornada que os havia trazido até ali. 3 anos atrás, haviam se casado numa cerimônia simples em São Paulo. Eduardo havia sido o padrinho. E até Márcia comparecera. Ela agora trabalhava como consultora financeira e havia se tornado uma amiga genuína. A mudança para Miami havia sido desafiadora, mas gratificante. Renata havia se estabelecido como uma das principais referências em tecnologia educacional das Américas, enquanto Diego se tornara o engenheiro de segurança mais respeitado no setor de construção escolar. Mas mais importante que o sucesso profissional era o que haviam construído juntos. Um casamento baseado em respeito mútuo, ambições compartilhadas e amor incondicional. Professor Almeida, uma estudante o abordou no corredor. Sou Sara, sua aluna de hoje. Queria agradecer antecipadamente pela palestra. Sua história de vida me inspira muito. Minha história? Diego perguntou surpreso. Sim, como teve coragem de recomeçar do zero em outro país, como transformou uma situação desesperadora em uma oportunidade de crescimento. Diego sorriu, lembrando-se do zelador inseguro que havia sido há alguns anos atrás. Sara, posso te dar um conselho? Claro. Nunca tenha vergonha de onde está agora. Use essa posição como trampolim para onde quer chegar. E lembre-se, não existe trabalho humilhante. Existe apenas gente que se humilha. Obrigada, professor. Vou lembrar disso para sempre. Quando Diego entrou no auditório e viu 100 jovens engenheiros ansiosos para ouvir suas palavras, sentiu uma gratidão profunda pela jornada que o trouxera até ali. De um corredor vazio na Avenida Paulista até uma sala de aula em Miami, descobrira que o valor de uma pessoa não se mede pelo uniforme que veste, mas pelo propósito que carrega no coração. E seu propósito era claro: construir um mundo mais seguro e educado, ao lado da mulher que havia mudado sua vida para sempre. Naquela noite, quando Renata chegou em casa com a notícia de que os japoneses haviam aprovado o projeto, encontrou Diego na varanda, observando as luzes de Miami refletindo no mar. No que está pensando? Ela perguntou, abraçando-o por trás. Em como a vida é imprevisível. Eu limpava corredores às 2 da madrugada. Hoje ajudo a formar engenheiros que vão construir o futuro. E não se arrepende de nada?
Diego se virou nos braços dela. Me arrependo de apenas uma coisa. O quê? De ter demorado tanto para aceitar seu primeiro convite maluco. Renata riu, o som mais bonito que Diego conhecia. Bem, temos o resto da vida para mais convites malucos. Promete? Prometo. Aliás, tenho um agora. Qual? Renata sorriu misteriosamente, pegando a mão de Diego e colocando sobre sua barriga. Que tal embarcarmos na aventura de ser pais? Diego ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Depois, um sorriso imenso se espalhou por seu rosto. Sério? Muito sério. 2 meses. Diego a ergueu nos braços, girando-a pela varanda enquanto gritava de alegria. Quando a colocou no chão, ambos estavam chorando de felicidade. Nosso bebê vai crescer sabendo que pode ser qualquer coisa que quiser, Renata sussurrou. E vai saber que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, geográficas ou profissionais, Diego completou. Enquanto se beijavam sob as estrelas de Miami, ambos souberam que sua história de amor, que começara com um convite desesperado no corredor de um prédio comercial, se tornara a fundação de algo muito maior. Uma família construída sobre honestidade, coragem e a certeza de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. E eles superaram. Porque descobriram que não existe força maior no mundo que 2 pessoas determinadas a construir um futuro juntas. Fim da história.